Olá pessoal, estamos aqui no ar com mais uma live do programa Parlamento Aberto, aqui direto do nosso perfil do Instagram. Hoje teremos aqui a presença do Dr. Galdino, Antônio Galdino, que ele esteve ontem com a gente aqui, mas nós tivemos problemas com a questão da nossa transmissão aqui, né? E, e acabou que nós tivemos que remarcar. Então, ele vai fazer pelo perfil da Raquel Soares, que é estagiária do Departamento de Comunicação. Olá, boa tarde, doutor Galdino, tudo bem? Boa tarde, Érico. Tudo bem? Que bom que está tudo bem com o senhor. Pelo jeito aí a nossa conexão está melhor, Tá né? ótimo. Tá tudo certinho. Você está aí muito bem assessorado pela Raquel Soares, pelo Rodrigo Alves, pelo Martin Ferreira, né? Estava uma mão feminina para dar certo. E hoje tem a Raquel. É, tem que ter, né? É o jeito. Claro. Então, primeiro, aí eu gostaria de agradecer, né, a sua compreensão, a compreensão que o senhor teve por conta dos nossos problemas de ontem, da conexão, né? Infelizmente, a gente acaba dependendo, né, da tecnologia e às vezes a tecnologia falha. Então, eu agradeço a atenção do senhor, a compreensão, em ter remarcado essa live aqui para 1h da tarde, né? Hoje, já no dia seguinte. E também agradeço aí todo o pessoal que está dando esse apoio, aí, a Raquel, principalmente, né? Estamos aqui pelo perfil dela. Também agradeço o Rodrigo, que é jornalista aqui no Departamento de Comunicação, assim como o Martin também, que é jornalista do Departamento de Comunicação. Aliás, o senhor está ali no Departamento de Comunicação da Câmara, né? Exato. Estou aqui com satisfação, muito feliz de estar aqui com vocês e agradecido pela lembrança para que eu possa conversar com vocês nesta semana. Como eu falei ontem para o pessoal, assim, para nós aqui, além da entrevista, é claro que também um resgate histórico, né? Por toda a sua história, né? Que nem o senhor começou a contar ontem, desde quando iniciou trabalhando na Câmara, enquanto repórter do Jornal de Piracicaba, ali, que foi enviado para cobrir as reuniões ordinárias da Câmara, lá nos idos dos anos, você falou 50, né? 50 aí? 58. 58, olha só, no ano que o Brasil ganhou a primeira Copa do Mundo, né? Exatamente. O senhor tinha a idade do Pelé, o Pelé ali com 17 anos indo para a Copa do Mundo, o senhor com 17 anos indo para a Câmara de Vereadores. Fico para a Câmara. Que bacana. Então, doutor Galdino, vamos então, só para a gente restabelecer, assim, o pessoal que for entrando e conhecer, o senhor relate novamente essa história e depois a gente entra no tema para falar sobre a questão do racismo, a participação que o senhor teve dentro do trabalho da Câmara de Vereadores, enquanto presidente, vereador também, né? Um pouco da conjuntura do período que o senhor falou, né? A importância das câmaras no período em que a Câmara dos Deputados do Brasil ficou fechada por conta do AI-5, no período da ditadura militar. Então é importante que o senhor refaça todos esses passos aí para que a gente possa registrar aqui nessa entrevista. É muito bom para mim poder recordar essa época, porque a minha entrada na Câmara foi exatamente como jornalista. Hoje eu estou aqui entre jornalistas, podendo contar um pouquinho dessa história. Jovem ainda, com menos de 20 anos, eu aqui fui mandado para fazer as coberturas das sessões camarárias, que aconteciam naquela época, segundas-feiras à tarde, e à noite redigia a matéria para sair no jornal da terça-feira. Então, os contatos iniciais que eu tive com os vereadores datam dessa época. E tudo foi muito bom, muito gratificante. Para mim, foi um aprendizado que valeu para o resto da vida. Depois de alguns anos, eu entrei na política no começo da década de 70. Haviam dois partidos políticos, Arena e MDB, porque a Revolução de 64 havia extinguido ou extinta os demais partidos, permanecendo apenas
MDB como oposição e Arena como partido da situação. Nós aqui em Piracicaba estivemos integrando a Arena. Convidado a disputar a vereança, aceitei, consegui, felizmente, ser eleito em quarto lugar para o exercício de vereador. O trabalho de vereador era, para mim, novidade, mas alguma coisa eu já tinha trazido lá de trás, ver o que os vereadores faziam antes. Então, eu tinha um pouco de um certo know-how com relação ao trabalho camarário. E foi muito gratificante poder sair e atender às reivindicações populares. E 2 anos depois, para minha surpresa, foi dado a presidência da casa. O nosso grupo era formado de... A Câmara era composta de 17 vereadores, sendo 12 da Arena e 5 do PMDB. E o grupo da Arena, a qual eu pertencia, tinha 5 vereadores. E nós fizemos a presidência. Na presidência da Câmara, a minha primeira atitude foi entrar em contato com o prefeito eleito, que era o engenheiro Adilson Benedito Maluf, e conversar a respeito da conclusão do prédio da Câmara Municipal, que estava paralisado já há 5 anos. Porque, como vocês já devem ter ouvido falar, naquela época, Piracicaba vivia uma instabilidade política muito grande. Nós já temos 5 anos, 5 prefeitos. Você imagina o que acontecia aqui em Piracicaba. Só para citar para vocês, nós tivemos em 68 o prefeito Luciano Guidotti. Em seguida, tivemos o prefeito Nélio Ferraz de Arruda. Depois, o prefeito Francisco Saúl Cacilon, que foi caçado pela Revolução. Depois, o prefeito Cássio Pascoal Padovani, que faleceu no mandato. E depois, o prefeito Homero Pai da Taíde. Então, foram 5 prefeitos num período de 5 anos. Caramba, que instabilidade, hein? Instabilidade total. E as discussões, as brigas entre executivo e legislativo continuaram. E a Câmara foi prejudicada porque o prédio onde ela deveria se instalar ficou paralisado. Mas, felizmente, a nova mesa da Câmara, que eu passei a presidir, conseguiu do prefeito Adilson a conclusão da obra inacabada. 5 meses depois, isto é, em agosto de 75, nós estávamos com o prédio pronto para ser inaugurado. Houve uma solenidade bastante significativa, simples, mas significativa. Por quê? Porque a Câmara se instalava em sua casa própria, num prédio próprio, bem construído. E a sessão solene desse dia, em que se comemora o Dia da Cidade, nem pôde ser realizada aqui no prédio novo, porque o Salão Nobre estava ainda com o piso molhado pela passagem do Sinteco. E nós tivemos que conseguir, por empréstimo, o Salão Nobre do Clube Coronel Barbosa para lá realizar a sessão solene comemorativa e a sessão de entrega de títulos, como costumeiramente se faz no dia 1º de agosto. Então, esse primeiro momento foi bastante importante para nós, que já conseguíamos quebrar uma dificuldade que vinha emperrando o andamento da Câmara. E os trabalhos legislativos... Posso fazer um comentário só nisso daí? Eu fico imaginando, né, que dentro desse universo todo aí de instabilidade, como eu conheço o senhor já faz um bom tempo, aliás, meu pai mandou um abraço para o senhor. Eu falei para ele que o senhor disse que ele é muito mais que um amigo. Ele falou, o Galdino é meu irmão, né? Meu pai também gosta muito do senhor. Então, eu falei com ele, ele mandou um abraço. E eu fico imaginando a sorte que a Câmara teve de ter um cidadão como o senhor, que é tão tranquilo. Eu nunca me lembro, se eu falar das vezes que nós já nos vimos, das vezes que o senhor ia na tribuna, eu nunca vi o senhor alterado, é uma tranquilidade em pessoa. E isso eu acho que acabou sendo importante naquele período, ou não, doutor Galdino? Muito obrigado, muito obrigado. Eu acho que
a gente podendo resolver a coisa de maneira tranquila, é melhor do que ser exaltado. E isso aí talvez eu traga um pouco da profissão de advogado, né? O advogado, na sua atuação, ele tem que ser sempre calmo, tranquilo, para conduzir bem as suas ações, as suas conversas e chegar a um benefício para o seu cliente, porque se exaltar, ele se perde e as coisas vão para o brejo. Então, essa calma eu sempre procurei manter para bem resolver os problemas. E isso me ajudou bastante na atividade política. E nós tivemos contato com os presidentes da Arena Regional, José Salvador Giulianelli e outros, no sentido de pacificar a política aqui em Piracicaba, que havia dois grupos radicais mesmo. Eu posso falar o nome agora, porque já está na história da cidade. Era o grupo do João Guidotti e o grupo do Domingos José Aldrovando. Eram dois grupos praticamente irreconciliáveis. E eu apareci ali no meio desses dois grupos com um algodão entre cristais, né? Tentando sempre harmonizar as coisas. Sempre me dei bem com os dois e nós conseguimos fazer uma administração a contento. Isso foi bastante... Eu acho importante que o senhor fale isso, porque hoje em dia fala assim, estão polarizados, Esse negócio de polarização sempre existiu, na verdade, né? Assim, sempre teve essa coisa de um lado mais, dois lados aguerridos, e um ali que tenta compor o meio, né? Um centro, tenta compor os dois lados. Eu acho que é interessante que o senhor traga essa história de Piracicaba para as pessoas entenderem, os mais novos, inclusive eu também, né? Claro, a gente entender como que é essa conjuntura. É muito... O senhor acabou de falar uma expressão que eu acho sensacional, o algodão entre cristais ali, né? E vou lhe dizer mais uma coisa. A situação era de tal maneira radicalizada que foi necessário que houvesse uma divisão do próprio partido. Em vez de ser Arena e MDB, passou a haver Arena 1 e Arena 2. MDB 1, MDB 2, para poder atrapalhar todos os grupos de interesse, porque eram irreconciliáveis, cada um queria puxar o poder para o seu lado, então houve essa divisão. Em Arena 1, Arena 2, MDB 1 e MDB 2. Tanto que o Adilson Maluf foi eleito prefeito por uma das alas do MDB. Ele saiu como candidato, como uma opção secundária, fugindo de um grupo majoritário que estava lutando pelo poder. Tamanha era a briga política em Piracicaba. Mas isso aí são águas passadas e vale para a história. Com certeza. E a nossa atuação na Câmara foi importante também, porque com 17 vereadores, nós não fizemos uma oposição radical ao prefeito. 12 vereadores de oposição e 5 da situação, nós tínhamos maioria mais que absoluta em cima dos partidos de oposição. Mas nós somávamos sempre em benefício da cidade, procurando a pacificação, procurando a melhoria do povo, procurando o progresso da cidade de Piracicaba. Reunia-se frequentemente os vereadores dos dois partidos, juntamente com o prefeito, em busca de soluções que viessem em benefício da cidade. Naquele momento, a grande São Paulo estava transformada num caldeirão de empresas. Havia uma poluição sonora e atmosférica quase que inaceitável. E o governador da época, o Laudo Natel, abriu o Estado para a industrialização. Então, foi chamado a interiorização do desenvolvimento. E Piracicaba, então, saiu correndo para trazer também para cá algumas indústrias no sentido de crescimento e desenvolvimento econômico, arrecadação tributária e melhoria da situação financeira e melhorar o mercado de trabalho e renda dos piracicabanos. Foi um momento até bastante importante para nós vermos esse esforço de todo mundo trabalhando no mesmo sentido. Dessa época é o início da Caterpillar vindo para o Brasil, que ela estava em São Paulo, lá em Santo Amaro,
E eu, como presidente da Câmara, tive a ocasião de ir a São Paulo, juntamente com o prefeito, para iniciar as tratativas para trazer a Caterpillar para Piracicaba. Então, havia essa união, havia esse acerto entre os partidos políticos para o bem da cidade. Que bacana, que legal essa história, bom saber. E esse período, né, que nós estamos falando aí dos anos 70, né, principalmente, né, o desenvolvimento em São Paulo, até por conta ali do período do milagre econômico, né, da grande expansão econômica que teve o Brasil, São Paulo teve esse desenvolvimento muito forte, né, inclusive é o período que se faz a outorga do Cantareira também, né? 74, se não me engano, né? O período do Cantareira. Estava sofrendo bastante com a poluição sonora, com a poluição aquática, com a poluição hídrica do Rio Piracicaba. E nós brigávamos com São Paulo e com as cidades a montante para que evitasse a emissão de poluentes no Rio Piracicaba. Nessa época também, o rio chegou a tal ponto de não mais produzir água suficiente para o abastecimento público. No do governo seguinte, que foi o governo do Herman Neto, a Câmara fez um trabalho e eu tive a sorte de encabeçar uma comissão de estudo de nova captação para Piracicaba. E foi quando nós passamos a captar águas do rio Corumbataí para abastecimento de Piracicaba. Fizemos uma comissão mista aqui na Câmara, fizemos um levantamento dos recursos hídricos na cidade toda e descobrimos que nós não tínhamos condições de, com os nossos próprios recursos hídricos, abastecer a cidade. Então, tivemos que recorrer ao rio Corumbataí. E em Rio Claro, eu tive, por sorte, o diretor do DAE, que era um ex-colega de faculdade. Então, os contatos foram mais fáceis, porque eu estive em Rio Claro com a comissão, tivemos vários encontros, e lá conseguimos dele a promessa de também começar a evitar a poluição do Corumbataí, para que ele se tornasse um fornecedor de água daqui para Piracicaba. Então, de lá que surgiu essa ideia de captar água do Corumbataí para abastecer Piracicaba. Então, vocês percebem que foi um momento de grande transformação na cidade, de grande trabalho, de grande atuação das forças políticas. E isso aí nós tivemos a oportunidade de estar juntos. Eu estudei bem esse período, doutor Galdino, por conta que em 2004, né, nós tivemos a renovação da outorga do Cantareira, né, e a tribuna naquele período eu estava como repórter lá, e eu acabei fazendo diversas reportagens sobre, resgatando esse histórico, e eu me lembro de como foi decisivo, né, esse período, sobretudo para a questão do abastecimento de água de Piracicaba, né, ter buscado lá no Corumbataí, ali que é a parte para o pessoal que não entende onde está Piracicaba, mas é a parte da região norte, ali onde tem Santa Terezinha, você indo para lá, você encontra o Corumbataí, para aquela região você tem onde hoje capta a água de Piracicaba, né? Então é importante a gente resgatar essa história. E o senhor falou do Laudo Natel que faleceu recentemente, inclusive, aos 99 anos, né? 99. E ele tinha uma qualidade muito boa, ele era São Paulino, né? São Paulino, presidente do São Paulo. E ele era muito bom, porque ele era um cidadão simples e muito receptivo. Eu, juntamente com o prefeito e com outras pessoas, tive a ocasião de, por diversas vezes, manter contato com ele. E, nessa época também, eu fazia parte da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Eu era advogado da delegacia de Piracicaba. E os industriais se movimentavam muito no sentido de virem para o interior. Então, nós estivemos algumas vezes em Palácio, conversando com o governador, junto com esses industriais que tinham interesse em transferir suas empresas para Piracicaba. Era um cidadão muito bom, muito de fácil acesso, e eu gostava muito dele. Que bacana. Mapé, faleceu aos 99 anos, meu pai era muito amigo dele também, sempre mandava...
parabéns no aniversário dele, que eu acho que era em setembro, até eu me lembro, se eu não me engano, assim, meu pai lembra sempre em algum dia em setembro, meu pai falar, hoje é aniversário do Laudo Natel, deixa eu mandar um abraço para ele lá. Agora, falando do nosso tema aqui sobre a questão do racismo, a gente contou essa história, eu acho importante, até isso que a gente está fazendo aqui, doutor Galdino, muitas vezes no dia a dia aí da Câmara, a gente se esquece que a gente está em torno de muita história, a gente acaba tomando coisas como algo novo, né? A gente não conhece a história. Eu acho, para mim, aqui está sendo uma delícia ouvir tudo que o senhor tem para falar sobre a sua história dentro de Piracicaba, né? E que acaba sendo também a história de Piracicaba. E o senhor, como representante da comunidade negra em Piracicaba, também tem um papel fundamental. Afinal de contas, foi presidente da Câmara num período muito difícil, né? Da questão racial em Piracicaba, né? Que é algo que a cidade tem também. Temos aí dentro do histórico de problemas em relação a clubes sociais e tudo mais que a gente sabe. E aí eu gostaria que o senhor falasse sobre essa sua experiência enquanto negro, tendo que dialogar, tendo que buscar o conhecimento numa época de difícil acesso às coisas. Queria que o senhor tratasse um pouco desse tema também. Efetivamente, Eric, isso aconteceu, porque de origem humilde, de pais pobres, estudante de escola pública, estudei em grupo escolar, estudei no Sul de Minúcia, fiz colégio Sul de Minúcia, e fui para a faculdade particular, porque não tinha condição de fazer uma faculdade pública que não tinha na região. Então, meu curso de Direito foi feito em Bauru, com dificuldade de locomoção, de viagem para estudar, até que consegui terminar o curso. E a minha caminhada também profissional, como você pode imaginar, não foi das mais fáceis, porque Piracicaba é uma cidade grande, é uma cidade de bastante expressão no estado de São Paulo, mas não tinha uma faculdade de Direito. Só algum tempo depois é que ela se recebeu através da Unimed. E a Unimep, para ser mais preciso, eu tive a oportunidade de ser professor da Unimep também. Porque quando eu era vereador e quando nós estávamos aqui, é que foi instalada a Unimep. Nós fizemos parte dos entendimentos para que viesse a universidade para Piracicaba, cujo primeiro reitor foi Eduardo Sen, era um norte-americano que veio para cá para instalar a Universidade Metodista de Piracicaba. Mas, politicamente falando, a questão negra em Piracicaba sempre foi um pouco difícil, porque nós sempre fomos mais ou menos excluídos. Poucos vereadores passaram pela Câmara de Piracicaba. Antes de mim, eu tenho lembrança da vereadora Benedita Penese, Ditinha Penese. Depois veio o vereador professor Benedito de Andrade, que chegou a ser vice-presidente da Câmara. Depois, eu fui o primeiro negro a ocupar a presidência da Câmara. Houve dificuldades políticas? Houve. Houve algum movimento de rejeição? Houve, confesso que houve. Mas tudo isso nós tivemos que superar, passar por cima, e com essa forma mais ou menos diplomática de levar as coisas, eu consegui ir ultrapassando esses obstáculos. E, nesse momento, estava surgindo em São Paulo e no Brasil o movimento negro, que foi uma força que apareceu para alavancar a sociedade negra e trazê-la a discutir com mais abertura a sua inclusão social no Brasil e na sociedade brasileira. Eu fiz parte desse movimento, esse movimento veio aqui para Piracicaba, a Unimed incorporou e encampou essa luta, nós tivemos um trabalho bastante eficiente, bastante decisivo, o Martim fez parte do movimento negro, ele era um dos dirigentes, o movimento cresceu, formou um coral, deu palestra, deu curso, fez, inclusive, um convênio com o curso, antigamente era curso preparatório Luiz de Queiroz para a universidade, e nesse convênio
havia algumas bolsas para estudantes negros que terminassem o colégio, mas que não poderiam ter condição de fazer uma faculdade. Então, através do movimento negro e do cursinho Luiz de Queiroz, houve possibilidade de que houvesse outros negros que ingressassem na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Vê você, hoje em dia, pode contar no dedo quantos universitários negros existem na Luiz de Queiroz. É uma minoria. Então, a inclusão ainda não se fez. Está se fazendo de uma maneira muito lenta. Você pode observar também que aqui da Terra, quantos professores universitários negros nós temos na Luiz de Queiroz. Devemos ser um ou talvez dois. Então, isso é um retardo na inclusão social do negro na sociedade brasileira. Não só falo da Luiz de Queiroz, como falo das outras faculdades também, da odontologia. Eu trabalhei na odontologia por 20 anos, eu fui funcionário público num pedaço da minha vida, passei por ela. Mas também lá não tem professor negro. Então, vocês percebem que o negro é pobre, para começo de conversa. Esses cursos são caros. Esses cursos são de tempo integral. O negro precisa trabalhar e estudar. Então, já é aí a primeira barreira para que se chegue a frequentar uma universidade. Mas, com tudo isso, Eric, nós temos lutado e vamos conseguindo devagarzinho levar o cidadão, o jovem, a criança negra para a escola, o jovem negro para a universidade. Depois que surgiu em âmbito estadual, também uma outra movimentação para alavancar essa inclusão. Então, foi criado em São Paulo um instituto chamado Congresso Nacional Afro-Brasileiro. Ele teve uma força muito grande no sentido de somar esforços para que os negros se aproximassem mais da sociedade. Elegendo um deputado, foi eleita a deputada Teodosina Ribeiro, que faleceu ano passado, foi eleito o deputado Adalberto Camargo, falecido também já há algum tempo, e mais alguns outros. Vereadores também foram eleitos, alguns no estado de São Paulo. Eu, quando vereador, também fui participar de várias reuniões e congressos desse Congresso Nacional Afro-Brasileiro. Então, há sempre essa luta, esse esforço, no sentido de a gente tirar o pé da calçada e colocar o pé no primeiro degrau de uma escada social ascendente, que nós ainda estamos na calçada. E isso é bastante lamentável. No início do século XXI, não podemos ter uma sociedade estratificada com classes sociais marginalizadas, como está sendo a classe dos negros, dos afrodescendentes. Isso tudo vem demonstrar que no Brasil foi tratado com descaso tamanho a abolição, que o negro simplesmente teve a abolição como um descarte. Quer abolição? Quer. Então, está aqui. Vocês estão libertos. Vocês estão livres. Vão para onde quiser. Pegue sua trouxa e vá embora. Foi isso que aconteceu. Então, não se deu um pedacinho de terra, não se deu um emprego, não se deu um tostão para o negro começar a vida própria. E criaram-se dificuldades, inclusive, nas escolas. Dificilmente o negro poderia frequentar uma escola pública. No trabalho, dificilmente o negro conseguia um emprego. E, além de não conseguir um emprego, tinha dificuldade criada pela própria estrutura policial. O negro desempregado, andando pela rua à procura de uma ocupação, era tido como vadio. Então, surgiu uma lei, no começo do século, uma lei contra a vadiagem, que punia aquele cidadão que estava desempregado pela rua. E quem era esse cidadão? Geralmente, na maioria das vezes, era o negro que tinha sido escravo, que tinha sido liberto anos atrás, ou algum descendente dele, que não tinha chance, não tinha oportunidade, não tinha ocasião. Ninguém lhe dava a mão. E o próprio governo institucional da Primeira República abria as portas do Brasil
para uma imigração estrangeira, a fim de que viessem trabalhadores substituir a mão de obra escrava. Porque o Brasil, nessa época, era um dos maiores produtores de café. O café era chamado o rei, era chamado o ouro negro de que se falava. Exportava-se café para o mundo inteiro. Então, havia que ter produtores de café e lavradores do café. Vieram, então, os imigrantes, já com um acordo entre o país de origem e o governo brasileiro. E aqui chegando, tinham casa, tinham emprego e tinham salário. Enquanto o negro, quando escravo, não tinha nada, mas tinha pelo menos a comida e o abrigo. Depois, sem nada. Mas o imigrante, o colono, já veio com essa benesse do governo. Então, a dificuldade nossa, dos nossos ancestrais, foi maior, porque eles já tiveram a dificuldade de morar nas periferias das grandes cidades. Surgiram as favelas das grandes cidades, como São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Salvador, e assim por diante. Por quê? Essa população liberta, mas ainda escrava, que não tinha para onde ir, e não tinha o que fazer, e não tinha apoio de ninguém. Hoje são chamados de comunidade, que é um eufemismo que eu acho até hipócrita, para não chamar de favela. Uma coisa é a mesma. Comunidade e favela é a mesma coisa. Por quê? Porque só mudou o nome. O produto que ali está é o mesmo. Não tem saneamento básico, não tem iluminação, não tem pavimentação, não tem segurança e não tem o principal emprego. Não tem trabalho, não tem renda. Então, como sair de uma situação dessa? É preciso que a sociedade brasileira abra os olhos e não comece a distinguir o cidadão pela cor da pele. Veja que todos são iguais. Se a própria Constituição diz todos são iguais perante a lei, tem distinção disso, daquilo, como é que eu vou distinguir alguém porque um é negro, outro é branco? Aliás, não negro, preto, um é preto e outro é branco. Não é? Eu tenho que tratar todos iguais. E é o que não vem acontecendo. E a nossa preocupação, a minha luta tem sido, nesses anos de vida, nesse sentido, de chamar a atenção, de provocar, de colocar o dedo na ferida, no sentido de que os governos adotem políticas públicas, no sentido de amenizar a situação de nós, brasileiros negros, que somos quase 50% da população. Nós temos direito de sermos brasileiros, nós somos cidadãos brasileiros. Nós ajudamos a construir esse país, então nós queremos participar dele. Nós queremos subir os degraus da escada. Nós queremos subir os degraus e chegar a uma chefia de um estabelecimento bancário, uma chefia de uma indústria, uma chefia de uma loja, uma chefia de um supermercado, e não ficar simplesmente com a vassoura, varrendo, sendo o varredor, ou sendo o catador de papel, ou sendo aquele faxineiro. Não é verdade? Não, perfeito. Acho. O senhor está colocando, o senhor foi falando sobre, né, as questões históricas e me vem assim vários períodos da história do Brasil, né? Eu há um tempo atrás fui muito leitor do Lima Barreto, né? E você pega na literatura do Lima Barreto, que é ali do começo do século XX, todos esses problemas que nós estamos aqui também, Lima Barreto era negro, né? E também com muita genialidade, inclusive, na narrativa dele, e mostrar o quanto essas questões que o senhor está colocando, ele fez parte também de um projeto de governo. É importante que as pessoas entendam isso. Quando você tem a abolição e você tem o processo de branqueamento, faz parte de um processo político. Que o governo endossou, inclusive, como áreas de modernidade, né? A gente não pode esquecer disso. Quando a gente vai falar, por exemplo, da revolta da vacina, ali no início do século XX, no Rio de Janeiro, o quê? É a cidade tentando se modernizar e, dentro dessa modernização, excluindo o negro, né? Tirando o negro do seu processo produtivo, do seu processo cultural. Então, eu acho que é importante que as pessoas, sobretudo as novas gerações, entendam isso de uma maneira muito clara. E aí, doutor Galdino, eu acho que a gente entra um pouco para também falar
do papel do Legislativo, e especificamente da Câmara de Vereadores, para desenvolver ações, as chamadas que a gente chama de ações afirmativas, que existem várias, embora muitas outras várias precisam existir. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa experiência da Câmara, a Câmara que aprovou leis importantes aqui em Piracicaba, dando reconhecimento à questão da causa racial, né, da causa da comunidade negra. Então, eu gostaria que o senhor relatasse um pouco sobre isso. A Câmara aprovou com a questão de uns 20 anos atrás, e a lei, que foi uma decorrência também do movimento negro, ela criou o Centro de Cultura Política de Desenvolvimento da Comunidade Negra. Foi uma grande vitória. Por quê? Porque a preocupação dos negros encontrou eco no governo municipal, que foi esse centro. Agora nós tivemos o CONEPIR, que é o Conselho Municipal da Comunidade Negra. Nós temos a lei de cotas para os funcionários, tanto do Executivo como do Legislativo. E falando em cotas, você deve ter percebido quanta reação essas cotas geraram. Enquanto o governo procurava, através delas, abrir algum espaço para a comunidade negra, branca, pobre, indígena, havia um outro lado da sociedade contrária, totalmente contrária a essa abertura. Então, a Unip, que deu uma abertura maior para os universitários, trouxe benefícios, está trazendo benefícios. Nós estamos tendo mais estudantes universitários negros chegando a uma profissão definida. É essa coisa que nós precisamos, que essa política positiva afirmativa, que essa abertura de espaço para os afrodescendentes não fique parada. Eu trouxe aqui, a título de curiosidade, algumas estatísticas. Aliás, essas estatísticas eu as tirei do livro Escravidão, do escritor Laurentino Gomes. Ele escreveu agora há pouco o primeiro volume, deve sair mais 2 volumes o ano que vem, um e o outro ano outro. Então, ele mostra estatisticamente a posição de inferioridade gritante em que nós estamos em relação à sociedade branca. Ele cita, por exemplo, aqui, que os negros e pardos, classificação que inclui mulatos e uma ampla gama de mestiços, representando 54% da população brasileira. Mas sua participação entre os 10 mais pobres é maior de 78%. Então, esse grupo, embora seja enorme, tem uma participação na riqueza de 10%. É mais pobre. Ele mostra aqui, na faixa de 1%, do 1% mais rico da população, a situação inverte-se. Na pirâmide, somente 17 são descendentes de africanos. Então, 17 para 100 são 83. Então, 83 estão no meio para cima da pirâmide e 17 estão no meio para baixo, invertendo a pirâmide. Então, a nossa pobreza é gritante. Na educação, ele diz aqui, enquanto 22% da população branca tem 12 anos de estudos ou mais, a taxa é de 9 para a população negra. Então, você vê que nós estudamos muito menos. O índice de analfabetismo entre negros, em 2016, era de 9% entre os índices dos brancos. E a brutal diferença se repete na taxa de desemprego, 13 para 9. Nós sempre estamos lá na raspa de tacho. Por quê? Porque não temos uma política, digamos assim, nacional, política federal, que olhe com um olhar mais equânime para a sociedade brasileira como um todo.
há os privilegiados que têm tudo e há os rejeitados que não têm nada. Então, a faixa de pobreza absoluta é muito grande. E é nessa faixa de pobreza absoluta que nós nos inserimos. Não é? Vocês veem aqui uma outra estatística. O ganho médio por mês do negro é 1.570, enquanto o branco é 2.840. Então, vocês veem que é uma disparidade muito grande, enquanto as necessidades de um e de outro são as mesmas. Para o mesmo trabalho, um ganha 2.000, o outro ganha 1.500. Isso sem se falar na mulher que ganha menos ainda, como a doutora Liamara. Liamara falou na segunda-feira. Liamara falou na segunda-feira. Nós vamos mais para a faculdade. Aqui ele continua dizendo, nos cursos superiores em 2010, os negros representavam apenas 29 dos estudantes de mestrado e doutorado, e 0,03 do total de aproximadamente 200 mil doutores que existem no Brasil. Então, o conhecimento nosso está com 1,8% abaixo dos outros. Nós não temos professores universitários. Na Universidade de São Paulo, nós temos 1,8% dos professores que são negros, os demais não são. Por quê? Porque a nossa educação não nos leva até esse patamar de podermos concorrer num concurso de docência, num concurso de professor universitário com os brancos. Por quê? Porque nós não temos a formação para chegar a esse patamar. Então, tudo isso que eu tenho falado, eu vou caminhar para o lado da política. É mais sensível ainda, porque politicamente o negro brasileiro, o afrodescendente, sempre ficou do lado de fora. A porta se fecha para o negro brasileiro na política. Quando todo mundo entra, apareceu o negro, a porta se fecha e ele fica por fora. Ele é chamado para votar. Dá um tapinha no ombro, conto com você, muito obrigado, valeu. Quer dizer, mas não sai disso. Por que não sai disso? Então, eles dizem o seguinte aqui, entre 1.626 deputados distritais, estaduais, federais e senadores brasileiros eleitos em 2018, agora, 2 anos atrás, apenas 65, isto é, 4% do total são negros, incluindo os pardos. Incluindo os pardos, o número chega a 27. Então, vocês percebem, Eric, que nós somos zero politicamente. Nós não temos uma representação política. Aqui na Câmara de Piracicaba, nós temos um, que é o Dr. Paulo. Tivemos, no último mandato, 4, mas agora caiu para 1. E cadê os outros negros de Piracicaba? Onde é que eles estão representados? Não estão. Na Assembleia de São Paulo, não temos. Temos poucos. Na Câmara dos Deputados, temos poucos. No Senado Federal, temos 3. De 80 senadores, 81 senadores, nós temos 13 senadores negros. Então, essa desigualdade que eu chamo a atenção, e essa desigualdade que me deixa, por vezes, assim, meio chateado, um pouco descrente de que as coisas ainda possam mudar a curto prazo. Eu acho que a curto prazo será difícil mudar. Vai mudar, mas a médio e a longo prazo. Quando essas crianças que estão nascendo hoje tiverem comida, tiverem escola, tiverem saneamento básico, tiverem assistência e forem ascendendo na escolaridade e cheguem à universidade, poderá mudar. Mas vai levar 20 anos, não é verdade? Quando eu era jovem, quando eu tinha 20, 30, 40 anos, eu esperava, puxa, talvez ainda possa haver alguma mudança. Mas, infelizmente, estou passando dos 80 que eu já passei, não vejo mudança significativa. E isso me deixa triste, me deixa bastante desesperançado por entender que ainda no Brasil existe uma política institucionalizada de sempre deixar o negro à margem.
Como você falou, a política é do branqueamento. A política é direcionada para o branco. O não branco vai ficar de lado e vai tender a desaparecer. E eu acho que isso aí é uma excrescência no mundo que se diz civilizado, numa quarta revolução industrial, num momento em que a tecnologia alcança os píncaros do impossível, a gente vê o ser humano tratando o ser humano dessa maneira. Se eu olho daqui na esquina, com 100 metros, eu vejo 3 garotos correndo e vejo um guarda na esquina de cá. Eu pergunto para você, se os 3 garotos vêm correndo e um é negro, qual que o guarda vai pegar? Essa constatação é muito triste. É muito triste porque isso a gente sabe, as estatísticas estão aí e são muito evidentes. A questão, eu acho muito forte, é muito dolorido, né? Quando se fala em genocídio da juventude negra nas periferias do Brasil. Isso é um fato, isso é uma guerra que nós, enquanto país, vivemos, né? Nós temos que entender isso de uma maneira muito séria. Agora, só para a gente pontuar um outro aspecto, doutor Galdino, que eu acho que é importante a gente aproveitar a sua presença aqui para isso, claro, muito o movimento negro, como o senhor colocou, tem história de resistência, inclusive historicamente, o próprio movimento negro ele buscou referências como a questão, né, o Zumbi dos Palmares. Agora, o que me preocupa muito é que nós estamos vivendo um período no Brasil, de uns anos para cá, em que é justamente quando você tem um certo crescimento da população negra nas universidades, você tem, por exemplo, a lei das empregadas domésticas, que acaba afetando diretamente a população negra, sobretudo a mulher, aí você tem uma resistência muito forte a isso. E aí eu queria um pouquinho da sua experiência política, da sua experiência de militante, como enfrentar essa resistência ao que é civilizatório, né? Que é o caso de você buscar a igualdade racial. Bom, resistência, Eric, sempre existiu. Essa resistência, quando aparece uma legislação que beneficia o negro, a resistência já vem de pronto. A lei das empregadas domésticas trouxe um certo benefício para essa classe. Já na hora, as patroas brancas já gritaram que não vão mais ter condição de ter empregadas, porque vai ser um ônus financeiro a mais. Até aquele momento, elas tinham condição. Por quê? Porque a empregada doméstica não tinha certos direitos que agora vão ter e não tinha um salário determinado que agora tem. Então, o que eles querem? Querem ter o trabalho e querem ter a economia. O que é o fruto do trabalho? Não é o salário? O salário é o fruto do seu trabalho. Se eu trabalho, eu tenho direito a receber um salário. Ora, tem que haver um aperfeiçoamento também nessa parte. Aqui em Piracicaba, nós tivemos a questão de 50 anos atrás, uma senhora chamada Ardúcio Honório Aguiar, ela era empregada doméstica. Então, ela pensava com os botões. Puxa vida, eu estou empregada doméstica há tantos anos. Eu, daqui a pouquinho, vou ficar velha e vou não ter para onde viver, porque não vou poder trabalhar mais. A minha patroa disse, amanhã você não precisa vir mais. Tchau, obrigado, está aqui seu último salário. Eu vou para casa com o meu último salário. Quando ele acabar, eu não terei nem o último salário e nem o emprego. Então, o que ela fez? Ela fundou uma associação das empregadas domésticas de Piracicaba e começou a reunir as domésticas para conscientizá-las de que elas não poderiam ser simplesmente objeto de uso das patroas. Elas tinham que pensar no futuro delas, que elas viriam envelhecer e depender de alguém para viver. E essa associação foi tomando um vulto, houve uma conscientização que tornou-se depois um sindicato.
Então, esse sindicato das trabalhadoras, sindicato das domésticas, foi reconhecido pelo governo. Ela esteve, isso durante o período revolucionário, ela esteve com o Jarbas Passarinho, que era ministro do Trabalho na ocasião, levou essa realidade, e o Jarbas Passarinho, então, reconheceu o sindicato e criou um salário para as domésticas e alguns direitos previdenciários. Qual direito? Delas poderem se inscrever na Previdência Social como doméstica e contribuírem mensalmente com aquela participação da mulher doméstica e futuramente se aposentar. Por quê? Porque senão elas seriam afastadas do emprego sem ter a quem recorrer para continuar vivendo. E hoje, o aperfeiçoamento da legislação das domésticas visa tão somente que, num futuro, elas tenham alguma coisa com que viver. Hoje, os trabalhadores, como nós, trabalhadores comuns, nós temos os direitos previdenciários, os direitos de afastamento de saúde, de doença, de férias. Tem um FM de direito que criaram. Aliás, criaram muitos. Eu sou meio radical nesse sentido, que criaram tantos direitos que, no fim, não conseguem dar aquilo que criaram. Dão tanto e não podem cumprir. Mas tem esses direitos que são garantidos pela lei, certo? E eu acho que esse é o caminho certo. Dar condição de que amanhã você não venha a ficar na sarjeta pedindo esmola. Eu sou velho, eu sou aposentado, eu não sou aposentado, eu não tenho nada, me ajuda com alguma coisa. Não pode acontecer isso aí. Agora, a reação contrária existe e vai existir sempre. Existe e vai existir sempre. Eu vou lhe contar um fato que talvez seja irrelevante, mas só para ilustrar a nossa conversa. Não é do seu tempo, mas algum tempo, anos atrás, os meninos e as meninas pobres, quando terminavam o curso primário, aquele tempo era primário, não era fundamental, etc., etc., iam trabalhar, o menino ia aprender ofício, que chamava aprender o ofício. Então, o pai levava a aprender ofício de carpinteiro, de marceneiro, de sapateiro, qualquer ofício que a criança pudesse ficar ocupada. Então, ela não ficava na rua, ela tinha alguma obrigação a fazer depois que voltava da escola, certo? Ganhava um salarinho pequeno, mas ganhava. Então, o objetivo desse trabalho era ocupar a criança e não deixá-la na rua aprendendo coisas indevidas. Veio uma lei federal impedindo que o trabalho de menor de 14 anos e de 14 a 16 teria que ser trabalho de aprendiz. Mas não tinha escola de profissionalizante. Ia aprender o que, com quem e onde, em que escola. Então, você vê, você proíbe uma coisa, oferece uma coisa e não tem como dar essa coisa. Não é? O que aconteceu? O menino que ia para a oficina aprender a ser mecânico de automóvel, lavar peça e trocar pneu de carro, esse servicinho leve, não foi mais, ficou para a rua. Na rua, o que ele aprendeu? Tudo quanto é maldade está na rua, se nós sabemos disso. Não é? Dali apareceram o quê? As drogas. Daí apareceu o quê? Os furtos. Daí apareceu o quê? Os assaltos. Apareceu o quê? Os roubos. Então, nós temos hoje, o sistema penitenciário brasileiro, um dos mais plenos, cheios do mundo, e de gente jovem. Os prisioneiros brasileiros não são velhos, são jovens. Por que são jovens? Porque não tiveram a oportunidade. Não tinha N Senai, N Senac, N Senar, N escola profissionalizante, para que o menininho que saía do grupo, opa, vou estudar tal coisa, vou aprender tal coisa, vou aprender isso. Ficou na rua. Tá certo? Então, aí é que está. Nós acenamos com coisa que não podemos dar. E aí está a consequência de nós termos essa marginalidade cada dia maior, cada dia mais crescente. E onde está o negrinho que estava saindo da escola naquele tempo? Que não teve chance de aprender alguma coisa? Que não pôde ser mecânico, que não pôde ser marceneiro, que não pôde ser carpinteiro? Onde é que ele está agora? Ele foi para a marginalidade. Onde é que ele está agora? Ele está atrás das grades. Ele teve culpa? Não. A sociedade
mal preparada que é culpada. Cortam uma coisa sem oferecer alguma compensação para aquela coisa que foi cortada. Eu tiro de você o almoço, mas não lhe dou um lanche. Então, deixo você com fome, sem almoçar, até a hora de jantar, se tiver que jantar. É isso que eu falo. Nós estamos num momento em que temos que ter uma reflexão mais positiva, mais sensata, mais coerente e mais objetiva da realidade em que nós vivemos. Em um país com 200 milhões de habitantes, gente honesta, trabalhadora, decente, calma, tranquila, não temos revolução de qualquer jeito, não temos nenhum, digamos assim, ato de rebeldia contra o governo, somos até pacatos demais, mas o governo tem que abrir os olhos, e nós não sabemos até quando vai essa paciência. Por isso que as políticas públicas têm que ser começadas nos municípios e chegar até o governo federal. E tem que começar aqui, no município, porque de lá de cima não vem nada. De lá de cima vem o quê? Vem um boleto de imposto de renda para você pagar, cada vez maior. Entrou no Congresso ontem o projeto da reforma tributária. Não, vamos mexer aqui, PIS, COFINS, etc. Mas vai dar 20% a mesma coisa de arrecadação. Não vai cair 1% da arrecadação do governo. Então, mudou o nome, mas a coisa continua a mesma. Vocês percebem? Então, é complicado. Essa insensibilidade que precisa desaparecer. Reformar para deixar do jeito que está. Não é verdade? Reforma do jeito que está. Muda para manter do jeito que está. Doutor Galdino, infelizmente nós estamos chegando aqui no nosso fim, no final do nosso tempo. Mais uma vez gostaria de agradecer ao senhor pela paciência, por ter aceitado novamente o convite nosso. Muito obrigado. E assim, desejo ao senhor muita saúde, né? Eu gostaria de chegar aos 80 anos com a vitalidade que o senhor tem. O senhor falou 80 anos, nem imaginava que o senhor tinha 80 anos, viu? Está bem conservado, viu? Eu engasgo um pouco quando falo, mas é meu coração que vai, você sabe disso. E que bom, ficou. O convite, a gentileza de vocês, e é muito bom estar com vocês aqui. Muito, muito bom. Muito obrigado, viu? Pessoal, lembrando que daqui a pouco, às 5 horas da tarde, nós vamos ter a nossa última live dessa semana sobre racismo estrutural. Vamos falar com o professor, historiador, Noedi Monteiro. Doutor Galdino, muito obrigado mais uma vez pela atenção. Lembrando que essa live aqui vai ter matéria no site da Câmara, câmarapiracicaba.sp.gov.br, e você também pode seguir a gente aqui no Instagram, no nosso perfil no Instagram do Parlamento Aberto, e também se inscrever na nossa lista de transmissão do WhatsApp no site da Câmara, que eu repito, câmarapiracicaba.sp.gov.br. Muito obrigado, seu Galdino, e até mais. Tchau, tchau. Se Deus quiser, tchau. Tchau.